você tem a falar sobre o primeiro turno realizado pelo Sampaio Corrêa na competição? Nós fizemos um primeiro turno dentro das expectativas. Ou seja, nós terminamos o primeiro turno em 7º lugar e o nosso objetivo era ficar na primeira parte da tabela, entre os 10 primeiros. E você me pergunta, por que, presidente? Eu não quero ser repetitivo, pelas condições de contorno no futebol maranhense. Nós temos um time, e eu vi outro dia na mídia, com a segunda menor folha. Não, nós temos um time seguramente com a menor folha. Estou falando para vocês do campeonato. Nós temos uma média de público de 1.492 torcedores, exclusive o jogo do Vasco. Se você incluir o jogo do Vasco, que é um jogo atípico, nós vamos para uma média de 4.326 pagantes, mas a nossa média hoje é 1.492. Ou seja, um time que começou o campeonato desacreditado, com grande parte da mídia, dizendo que se nós tivermos dificuldade para ganhar um campeonato maranhense, e hoje nós somos tricampeão, e de forma invicta esse título foi conquistado, esse time ia brigar muito para não cair. Nós estamos no começo do segundo turno, e eu tenho experiência suficiente no futebol para saber que nós podemos melhorar e podemos piorar em função do que nós fizermos agora. Por exemplo, se abrir uma janela e aqueles clubes que tiverem mais poder aquisitivo vão se reforçar, mas eu tenho certeza que todo o grande universo tricolor e grande parte do Brasil hoje apoia, incentiva e elogia a campanha do Sampaio Corrêa. Está perfeitamente dentro daquilo que todos nós que fazemos o Sampaio Corrêa nos propusemos para esse primeiro turno. Certo. Presidente, agora mantendo aqui uma linha de jogos do Sampaio Corrêa. Essas duas perguntas que eu vou fazer você pode responder, eu acho que uma só. Sobre o fator do jogo fora, que o Sampaio não tem um desempenho tão bom, um desempenho muito abaixo. E eu acho que uma das razões, você pode até explicar também, é que praticamente a gente não consegue manter a equipe titular. Se as duas casam aí, você pode dar uma explicação? Olha, excelente essa pergunta, que a gente pode esclarecer certas afirmações, principalmente por grande parte da imprensa, que só fismando. O cara diz o seguinte: o Condé em casa tem outra postura. E eu quero aqui dar uma explicação para esses profundos entendedores de futebol. Nós temos 19 jogos em casa, nós temos 19 jogos fora. É novidade para alguém que nós estamos aqui longe do Sudeste e do Sul, nós estamos no Nordeste, parte ainda do Norte do Brasil. Ou seja, o que significa isso, presidente? Significa que numa logística você vai jogar em Londrina. Vou pegar esse jogo como exemplificação. Nós ganhamos do Vasco no sábado aqui. O jogo terminou à noite, né? E tem aquela adrenalina, você ganhar de 3-1 do time que foi campeão brasileiro da Série A com o estádio cheio. No domingo de manhã, vocês estavam no CT. Quem jogou fez regenerativo, quem não jogou treinou. De tarde viajou, chegou de madrugada em Londrina. De manhã enfrentou mais 6 em Curitiba, depois de uma conexão em São Paulo. E daqui para São Paulo são 3 horas e meia de voo com conexão. Se você sai de São Paulo para jogar em Santa Catarina, é 1h20. Se você sai de São Paulo para o Rio Grande do Sul, 1h10. Você sai de São Paulo para Curitiba, não leva 1h20. Né? Então, uma diferença grande no desgaste. Né? E nós, depois de chegarmos em Curitiba, dormimos já de madrugada, chegamos de madrugada, pegamos 6 horas de ônibus até Londrina e queria que o Sampaio tivesse uma grande performance. Por que não manter o time? Existe um negócio chamado desgaste do jogador e nesse período, eu vou exemplificar, nós fizemos em 6 dias 3 jogos com mais de 7 conexões. Vamos lá? Sábado, jogo com o Vasco. Domingo, segunda, terça, jogo com Londrina. Quarta, quinta, sexta. Em 6 dias nós fizemos 3 jogos. Um em São Luís, outro em Londrina, volta. Presidente, mas esse problema é enfrentado por todos. Não. Quando os times do Pará participaram da Série B e o Remo e o Paysandu já estiveram conosco, né, eu fui com o presidente de ambos lá na CBF e pedi que se fosse concedido uma diária a mais para os clubes do Pará e do Maranhão, tendo em vista essa diferença, né, de logística. Nós pedimos. E em vários jogos, nós temos pago o Sampaio uma diária a mais. Né? Então,
É muito fácil a pessoa pegar o microfone, pegar um teclado e dizer, o Condé, quando jogar fora, é defensivo, não vai mandar. O Pimentinha não gosta de viajar. Como é que o Pimentinha tem 34 anos, o Pimentinha, para mim, é o melhor atacante beirado do lado direito do campeonato, na minha opinião. Né? E ele não vai ser preservado se ele tiver o CK alto, como vários jogadores tiveram. Nós fomos com 8 desfalques contra o Londrina. Já aconteceu com o Ferreira se lesionar, aconteceu com o Luiz Daniel. Qual foi a lesão que o Pimentinha teve? Qual foi a lesão que o Poveda teve? Né? Então eu quero dizer que nós temos um departamento médico muito competente, nós temos um departamento de fisiologia, departamento de preparação física, que é comandado pelo Camimura e pelo Arlindo Júnior, né? Nossa fisiologia muito boa, então nós sabíamos o que fazer. Agora, presidente, então tem que contratar um substituto para o Pimentinha. Nós trouxemos o Nadson, do Cordino, né? Nós trouxemos, e aqui eu vou abrir um parênteses, o Mateuzinho, do Tuntum. E quando eu o trouxe, que eu fui ver 25 minutos do jogo do Cordino com o Tuntum, porque o Cordino seria nosso adversário, eu vi no meu celular, eu vi que ele tinha força e velocidade. Todo mundo esculhambou, pode ver aí, no começo. O Mateuzinho hoje é, para mim, o melhor lateral direito do campeonato. Destaque com vários clubes. Então nós temos que ter criatividade. Eu vou depender de quê? De 1.492 torcedores pagando ingresso. Eu vou depender, e agradeço muito a esses torcedores, esses são os torcedores fiéis que se fazem presente, e não só nos grandes jogos. Eu vou agradecer aos torcedores que pagam o sócio-torcedor. Isso não dá para manter o Sampaio com a folha que nós temos. Se eu tivesse condição de dobrar a folha, né? E aí eu teria 2 times, 24, 26 jogadores. Meu menino, deixa eu fazer uma pergunta. Se o Arrascaeta sair do Flamengo, o Flamengo não cai, né? Se o Gabigol não jogar, ele tem o Pedro, o Arrascaeta, então já não tem, o Diego não é do mesmo nível. A zaga, eles revelam, às vezes jogam o Rodrigo Caio, estou dando um exemplo, porque quando o Sampaio joga fora, sabe por que não manteve o time? Então o time vai jogar 38 partidas com a mesma escalação. Eu queria aqui finalizar dizendo, o Condé é um grande treinador que está aqui no Maranhão, pode perguntar para ele, claro que ele está bem no Sampaio, mas pela amizade pessoal que tem, porque está ganhando menos do que ele ganhava no Horizontino, e não é valorizado por certa parte da imprensa. E vai dizer que eu sou contra a imprensa. Não, a imprensa é fundamental em divulgar o clube. Mas quando você questiona no treinador que chegou, encontrou um time que ele não formou, que ele não participou da montagem do elenco e consegue ser campeão maranhense invicto e a imprensa desconstrói, nós temos que avaliar muito isso. Muito bem isso. Você, torcedor, que gosta de ouvir o rádio, selecione quem você ouve. Tem gente que faz oposição por fazer oposição. Eu te sempre digo que eu não quero aplauso para o Sampaio. Eu quero respeito e reconhecimento de um trabalho que é elogiado em todo o Brasil, talvez menos aqui, por parte da imprensa, não são todos, eu não quero generalizar, né? Mas vocês são testemunha disso. Há uma desconstrução, vamos lá. Sabe o que é melhor ataque da competição hoje? Cruzeiro está em primeiro lugar e o Sampaio, 25 gols. O Sampaio tem hoje, é o 4º clube com o maior número de vitórias, 8 vitórias. O Sampaio é o 5º clube em saldo de gol. E ninguém fala isso. Eu vi, outro dia no programa, o cara dizer o seguinte, o Sampaio, a última partida que ganhou foi na Copa do Brasil. Realmente ele deve ter know-how, né? Expertise em gestão de futebol. Então quero te dizer o seguinte, Anderson. Aproveitando a janela e com criatividade, nós já trouxemos o Nadson já ganhou 5 quilos de massa magra, e eu vi 2 jogos dele, muito bom tecnicamente, mas não tinha força, não tinha velocidade. Pergunte para ele, o Mateuzinho, né, que tinha força e velocidade, já aprendeu certos fundamentos que ele não aprendeu na base, né, e nós trouxemos um atacante de lado a pedido do Condé, estamos negociando com o meia, mas eu quero um recado para você, o torcedor real do Sampaio. Filtre bem o que você ouve, tá? No rádio e na televisão. Certo. Presidente, aproveitando esse engajamento sobre contratações de jogadores, a gente vale ressaltar que o time do Sampaio é praticamente o mesmo time que está jogando no estadual. Mudou algumas peças e o Condé, que é um ótimo treinador, eu acompanhei ele também em 2020, estou acompanhando ele agora, deu uma cara para o time. E eu queria saber, questão de contratações, que algum desses jogadores que estão aqui hoje, como você já falou aí, Poveda, o Mateuzinho, quando chegaram foram muito contestados, tanto pelo torcedor como por parte da imprensa. Queria que você falasse também
desses jogadores especialmente e dos que vão chegar? Vai ter uma contratação? Olha, eu quero te dizer que outro dia eu vi uma entrevista do Poveda, que além de grande jogador e artilheiro, ele é bom de verbalizar, e o entrevistador perguntou para ele, vem cá, o que é que propiciou isso? Ele disse, o ambiente disse o seguinte, o presidente Sérgio Frota sempre acreditou em mim, e se você quiser eu lhe mostro um WhatsApp aqui há 2 meses eu dizendo que ele poderia lutar pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Nós já tivemos na nossa administração 4 artilheiros do Brasil. O Robert, em 2015, né, que saiu daqui por Vitória para ganhar 3 vezes mais, e foi o maior salário que eu já paguei para um jogador em toda a história do Sampaio, da nossa administração. Já tivemos o Caio Dantas, em 2020, que depois não foi artilheiro mais lugar nenhum, não estou fazendo demérito, né? Não estou cometendo nenhum demérito. Tivemos o Ciel, né? Que quando eu trouxe do Salgueiro, disse, está trazendo um velho para o Sampaio, até hoje faz gol, né? E para mim é o melhor jogador da Tombense. E trouxemos o Poveda, que muita gente criticava, um jogador que dos últimos 2, 3 anos não fez gol, ele veio de uma cirurgia de LCA, por isso nós conseguimos trazer ele. Pergunte para o Nenenzinho, que é empresário dele, eu estive lá em São Paulo, foi uma negociação difícil, né? Então eu fico muito feliz de ver jogadores como o Poveda sendo artilheiro do campeonato, mesmo que ele não termine, né? Ele já está valorizado. O Mateuzinho, que esse ano estava no Tuntum, ano passado teve no nosso rival aqui, não foi nem aproveitado, e no Sampaio teve o destaque que tem, né? Ver o Nilson Júnior, um zagueiro que veio de uma Série C, e para mim é um dos melhores 4 zagueiros, o Luiz Daniel, o Gabriel Batista já veio do Flamengo e agora teve a oportunidade. Falar em quem? Alan Godoy, Ferreira, o André Luiz, que a Ponte Preta não quis, e aqui tem um destaque, né? O Vila, que nós o trouxemos do Confiança, está trazendo jogador de Série C. Então, o Catatal, pegue a rede social, há um mês tinha um torcedor dizendo que eu devia ter trazido Zé Comé, como é que é, o parceiro do Catatal. O Catatal veio da Arábia Saudita e ganhava 3 vezes mais que o Sampaio. Eu trouxe porque tenho muita amizade com o Marcos, que é empresário dele, né? E ele tinha que ter um período de adaptação. Agora o Catatal, sondado, e as pessoas dizem, não libera o Catatal. Então, antes, o que eu quero te dizer é o seguinte, nós temos o pé no chão, o Sampaio trabalha dentro de uma linha de responsabilidade financeira e fiscal, como, veja os números que nós temos de público no estádio, de sócio-torcedor, que eu agradeço imensamente, esses são os verdadeiros torcedores do Sampaio Corrêa. E eu agradeço mesmo em nome de todos aqueles que fazem o Sampaio correr e ver se eu posso ter uma folha de R$1 milhão. Quando nós recebemos líquido, e se quiser qualquer um do rádio e televisão pode me chamar para que é prestação de conta. Todo dia eu ouvi falar em prestação de conta. O Sampaio nunca foi acionado de prestação de conta. Eu tenho que levar prestação de conta para quem? Para algum articulista aqui? Para algum comentarista esportivo que tem um programa, eu levo, não tem problema. O Sampaio nunca foi penalizado, tem clube sempre penalizado. O Sampaio está em dias com todas as suas obrigações, mesmo com esses números. E aí eu lhe pergunto, de onde vem a receita no clube de futebol? Vem de renda de jogos, nós tivemos com o Vasco. Vem de sócio-torcedor, vem de patrocínio, que nós já melhoramos, e vamos melhorar ainda pela performance que o Sampaio está tendo no campeonato. E isso não me ilude. Nós temos que fazer os 45 pontos, porque haverá de existir momentos bons e momentos ruins numa competição de longo prazo. Tem time que está lá, braço que tem lenha para queimar e contra-ataque que nós não temos. Eu não estou me fazendo de vítima. Eu conheço futebol e conheço gestão. E tenho pessoas comigo comprometidos com esse trabalho, né, eu não diria hoje reestruturação, porque o Sampaio já é um clube reestruturado, mas de manutenção do Sampaio entre os 40 melhores do país. Certo. Presidente, até para dar uma tranquilizada naquele torcedor que está ligado direto, os jogadores aí estão sendo sondados, como é que está essa situação? Não, vamos lá. Eu sou muito positivo. O Poveda já veio proposta e há um compromisso dele e do empresário conosco. O Poveda disse outro dia que ele está muito feliz no Sampaio, e eu queria dizer para vocês que ambiente de trabalho, de energia positiva, saudável, todo mundo com o mesmo objetivo, isso não é fácil você conseguir na atividade empresarial e no futebol também não. Eu tenho experiência suficiente para chegar no vestiário e dizer, vocês conhecem isso, já estão, né, há um tempo aqui, e ver aquela energia, ver a união do grupo. Nós temos jogador de destaque. O Mateuzinho já veio proposta, não é o que a imprensa divulgou aí,
né, que o Fortaleza ofereceu bem mais e eu recusei. Ele tem mais 2 anos de contrato com o Sampaio e pode sair? Pode, mas o Sampaio nunca na minha administração liberou jogador sem ter o ressarcimento. A venda do Marlon ano passado propiciou que nós terminássemos o ano no verde e não no vermelho, né? Então tem o Mateuzinho, não quero desfazer dele agora. Se a proposta for interessante para o Sampaio, podemos conversar. Tem o Poveda, tem o Nilson Júnior, que havia proposta do exterior, pelo Alan Godoy, né, pelo Luiz Daniel. Então, Catatal, né, o Catatal tão questionado pela torcida, né, que ele não tinha, inclusive pode pegar aí. Comentarista esportivo dizendo onde é que o Sampaio trouxe. Um jogador que dá profundidade para o time, é forte fisicamente, muito bom na bola aérea, não perde uma segunda bola, já fez gol de cabeça. Agora, ele tinha, primeiro, que entrosar com o grupo, não estava no Campeonato Maranhense, como não estava o Vila, foram 2 ou 3 peças, né? E nós conversando com o Condé, conversando com o Executivo de Futebol e prospectando o mercado, nós trouxemos peças pontuais, né? E eu posso te dizer o seguinte: o que nós pudermos fazer, e eu fico muito triste quando eu vejo uma crítica dizer, olha, mas vendeu o Marlon eu trouxe ganhando 7 mil, saiu ganhando o teto do Sampaio, né, que eu não preciso dizer quanto é, que é o menor que tem, e está ganhando 80 mil hoje no América, tá? E deu para os cofres do Sampaio R$1,5 milhão que está na contabilidade. Então, se nós precisarmos nos desfazer, abrir mão de algum jogador, nós vamos trazer peça de reposição. Agora, vai um recado aqui. Se nós tivéssemos uma média de público, olha o que eu estou dizendo, de 20% do jogo com o Vasco, 6 mil torcedores, nós não precisaríamos vender nenhum jogador, fazer nenhuma negociação. Agora eu lhe pergunto, será que o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior porque quis? Será que o Santos vendeu o Neymar porque quis? Será que o Palmeiras fez negociação agora com aquele atacante de lado porque quis? Não, gente. Porque uma das receitas do futebol, para esses doutores de gestão de futebol que ensinam o futebol, vem da venda de jogadores. A receita vem, direitos televisivos, é a primeira hoje, vai de 80 a 85 para os times de elite, A e B. Porque Série C e D não tem agora, a CBF liberou 150, e eu quero dizer que o Sampaio foi campeão invicto da série D, e eu paguei, posso mostrar, no meu extrato, 83 mil para fazer um jogo com o Cuiabá. Hoje, graças ao trabalho que essas equipes que foram subindo e da conscientização que o futebol brasileiro não é composto por 40 equipes que estão na Série B, mas por mais de 1.000 equipes, e tem 20 na A, 20 na B, 20 na C e 64 na D, toda a logística é paga, inclusive os clubes que passaram para outra fase receberam dinheiro que não, na Série D e o que não passaram também. Então, Anderson, o que eu quero dizer para você é isso. Tá? Nós estamos conscientes. Qual é o objetivo, presidente? O objetivo é permanecer na Série B, fazer a pontuação de costos 45. Mas nós estamos trabalhando e muito. Aprovamos a SAF do Sampaio no Conselho Deliberativo, na Assembleia Geral, não avançamos porque a proposta até agora, para mim e para o Conselho Deliberativo e para a maioria da Assembleia, não é o que o Sampaio merece, mas você, torcedor, deve se orgulhar dessa campanha, caminhar junto conosco, porque a sua presença é muito importante. Eu fiquei muito feliz de ver a torcida no jogo com o Vasco. E quisera eu contar com esse apoio, que eu tenho certeza que o torcedor também gosta, né? Nos demais jogos, não só nos grandes jogos, vai cultuar essa paixão. O Sampaio está na Série B, né? Se hoje o Maranhão comenta algo esportivo na televisão, é por causa do Sampaio. Se hoje o Maranhão tem 3 vagas na Copa do Brasil, é por causa do ranqueamento do Sampaio. Eu não estou chamando louros para mim, não, porque ninguém faz nada sozinho. Né? Existe uma equipe de pessoas compromissadas com essas 3 cores, de compromisso, e que grande paixão pela Bolívia querida, que faz esse trabalho, juntamente com a gente, da administração do Sampaio, né? nas atividades bem e na atividade fim. É importante a alimentação que sai de lá, é importante que o gramado seja podre, é importante que esteja o vigia, né? É importante que o marketing faz o trabalho, e aqui vai, né? Um
Parabéns a vocês e parabéns a Sara, que fez agora, por exemplo, entrega de alimento e está dando conotação política. Não, nós estamos mostrando que nunca foi só futebol, que o Sampaio não é só um clube de futebol. O Sampaio é um grande universo que, além de levar alegria para as pessoas, e tem levado alegria para o maranhense, em especial para o seu torcedor, para o grande universo tricolor, ele é um instrumento de inclusão social. Eu tenho certeza que cada um de vocês que participou dessa distribuição, e volto a dizer, não há posicionamento político nisso, porque a ideia foi da nossa diretora de marketing, nós levamos alimento para quem precisa. Nós geramos emprego e renda, por exemplo, no jogo contra o Vasco, para pessoas que não tiveram condição como eu e que vocês tiveram de estudar. Você acha que alguém vende picolé no estádio porque quer, vende cachorro, quem vende cerveja? Não. Então, além de ser um segmento gerador de emprego e renda, o futebol, né, como o esporte mais popular do Brasil, é uma grande ferramenta de inclusão social. Então, orgulhe-se, torcedor boliviano. Você que foi ao estádio, você foi o responsável por essa 1.000 quilos de alimento distribuído a quem precisa. Claro que o instrumento foram vocês, do marketing, foi o pessoal, né, da Zezé, do administrativo e tal, que fez todo aquele trabalho, organizando, prospectando as comunidades mais carentes e mostrando da importância da gente ter o apoio público e da iniciativa privada para o futebol.